Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero estudar com vocês, nesse vídeo, um texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 9. E diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar? Pai amado, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra mais uma vez. Quero te pedir agora que o Senhor, Pai, venha a dar o Teu entendimento, a Tua instrução, Senhor Deus, a compreensão da Tua Palavra através do Teu Espírito Santo, a todos aqueles que estiverem me ouvindo, Senhor. Fala com cada um, Senhor, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e demais que estiverem me assistindo, a ansiedade é um mal que atinge muitas pessoas, talvez a maioria delas. Em todas as épocas, as pessoas se apresentam ansiosas pelo motivo de não terem total controle sobre as suas vidas. Ficamos ansiosos antes de uma prova, ficamos ansiosos antes de uma viagem, ficamos ansiosos quando não sabemos o que fazer para resolver um problema, ficamos ansiosos diante de uma enfermidade, ficamos ansiosos diante de problemas financeiros, de problemas familiares, de problemas no casamento. Ou seja, várias coisas podem causar ansiedade em todos nós. E nesses dias que estamos vivendo de quarentena por causa desse coronavírus, a ansiedade é ainda maior. Isso porque a cada final de período de quarentena decretado pelos governadores e prefeitos, imaginamos que aquele período está terminando, mas não. Lá vem de novo aqueles que exercem o governo prolongar ainda mais essa quarentena. A ansiedade também está no coração daqueles que moram nas cidades onde os casos desse coronavírus são maiores, onde mortes têm acontecido. A televisão, a mídia tradicional tem mostrado um quadro de terror, de pânico, de medo, causando ainda mais ansiedade naqueles que assistem, naqueles que leem, que ouvem estas notícias. Outros ficam preocupados se os remédios, a cloroquina e aqueles outros associados vão ter algum efeito ou não sobre essa doença. Enfim, com quarentena ou sem quarentena, com coronavírus ou sem coronavírus, a ansiedade está no coração humano em todos os tempos, em todas as épocas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo também teria motivos para se mostrar ansioso. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. E Paulo não havia cometido crime algum, ele estava preso por pregar o Evangelho. Ele estava preso por obedecer a Deus. Veja, e mesmo assim, Paulo mantinha-se alegre.
Sim, esse é o tema da carta aos Filipenses, a alegria. Paulo fala por várias vezes aos filipenses para que eles se alegrassem no Senhor. Ele fala por 16 vezes para que os filipenses se alegrassem no Senhor. A alegria, ela é baseada não em circunstâncias, mas é baseada em uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. E chegando ao final desta carta, aproximando-se ao final desta carta, Paulo então ele vai tratar brevemente a respeito do assunto ansiedade. Ele vai nos ensinar como vencermos a ansiedade. É sobre esse tema que eu quero meditar com vocês nesse vídeo. E a primeira lição, ou a primeira verdade que Paulo nos apresenta nesse texto é que nós devemos pedir a Deus. O texto nos diz assim no versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Vou parar aqui por enquanto. A ansiedade demonstra que nós não temos controle sobre o assunto que nos causa a preocupação, a ansiedade. E Paulo dá aqui o remédio, dá aqui o antídoto. E o antídoto, o remédio, é entregar diante de Deus as nossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças, é o que eu vou falar daqui a pouco, logo em seguida. Ou seja, ele diz assim: em tudo, porém, esse porém é uma adversativa, ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, que ao invés de você e eu ficarmos ansiosos, preocupados, nós devemos pegar tudo aquilo que nos traz essa ansiedade, essa preocupação, e colocar nas mãos de Deus, e entregar para Ele através da oração e da súplica, pedindo. Ele fala aqui de petições. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele encorajou os seus discípulos e nos encoraja também a pedirmos a Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, se você puder ir lá comigo, Mateus 7, versículos 7 a 11, ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois tudo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. É interessante, meus irmãos, que até a criança pequena que ainda não sabe falar, ela pede. Quando um neném ele chora, uma mãe sabe muito bem que aquele neném está incomodado com alguma coisa. E com a experiência, essa mãe e até mesmo alguns pais vão saber se aquela criança está chorando porque ela está com a sua fralda suja, ou se ela está com fome, ou se ela está com cólicas ou com dor, ou seja, até mesmo os pequenos bebês, eles pedem aos seus pais aquilo que eles estão precisando. E vejam, às vezes nós não pedimos, às vezes nós guardamos para nós, achando que nós vamos, pela nossa preocupação, pela nossa ansiedade, resolver alguma coisa. Às vezes nós gastamos tanto tempo com outras coisas, falando com outras pessoas, mas nós não falamos com Deus. E vejam, Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Quando nós oramos a Deus, pedindo, colocando diante dele as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, nós não estamos informando a Deus estas coisas. Nós não oramos porque Deus precisa conhecer as nossas necessidades, mas nós oramos porque somos nós quem precisamos de Deus.
somos nós quem carecemos do cuidado de Deus. O salmista, lá no Salmo 107, o apóstolo João, o apóstolo João escreveu no seu Evangelho, capítulo 15, as palavras de Cristo. Olha lá, João 15, João 15, verso 7, nós lemos assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como que devem ser os nossos pedidos? De acordo com a palavra de Deus. Então vejam, se a sua ansiedade é por alguma coisa que não é de acordo com a palavra de Deus, nem adianta você orar, porque Deus não vai responder favoravelmente a sua oração. Mas pelo contrário, se aquilo que te causa ansiedade é algo que você deve colocar diante de Deus, e esse pedido é conforme a vontade de Deus, Deus então vai atender, Deus então vai ouvir o seu pedido. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, vejam, você está ansioso, mas a palavra de Deus tem permanecido no seu coração. Você tem lido a Bíblia, você tem meditado no Evangelho, você tem enchido o seu coração com a palavra de Deus. Porque se você faz isso, você vai saber orar, você vai saber pedir, na certeza, na esperança de que você será ouvido. O apóstolo João, mais uma vez, desta vez escrevendo a sua primeira carta, lá no capítulo 5, verso 14, ele disse o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nós não oramos, irmãos, pedindo a Deus que Ele faça a nossa vontade, mas nós pedimos a Deus que Ele faça a vontade dEle. O Senhor Jesus Cristo, no momento de maior angústia da sua vida, antes da cruz, quando Ele estava no jardim de Getsêmani, Ele orou ao Senhor Deus, o Pai, e ali Ele pediu para que o Pai fizesse a sua vontade. E assim também somos nós. Devemos orar colocando diante de Deus as nossas preocupações, angústias, ansiedades, mas de acordo com a vontade dEle, conforme a palavra dEle. Se assim o fizermos, podemos ter absoluta certeza que seremos atendidos. Atendidos para que a vontade dEle, assim na terra como no céu, será cumprida, sendo respondida assim a nossa oração. Em segundo lugar, meus irmãos, como vencer a ansiedade? Nós devemos agradecer a Deus. É o que diz aqui o final de Filipenses 4:6. Eu vou ler o versículo 6 inteiro para vocês novamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então você orou, você suplicou, você reconheceu a sua necessidade de Deus, você orou conforme a palavra de Deus. Vale ressaltar aqui que os salmos, eles são um ótimo auxílio para aprendermos a orar. Os salmos são orações do salmista ao Deus. Se você quer aprender a orar, colocar suas petições diante de Deus, você pode aprender a orar com os salmos. E você faz isso agradecendo a Deus. Você faz isso agradecendo a Deus. O próprio apóstolo Paulo, aqui em Filipenses capítulo 1, versos 3 a 7, início da carta, Filipenses 1, 3 a 7, ele disse: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós,
fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Veja, Paulo, ele dava graças a Deus por tudo aquilo que ele recordava daqueles irmãos. E Paulo, quando plantou esta igreja na cidade de Filipos, ele sofreu, ele até mesmo foi preso juntamente com Silas, injustamente por pregar o Evangelho, depois que ele havia expulsado o espírito maligno de uma jovem adivinhadora. Mas Paulo tinha boas lembranças daqueles irmãos. Paulo tinha boas lembranças da primeira família convertida, a família de Lídia. Paulo tinha boas lembranças da família do carcereiro, que ele também teve o privilégio de batizar naquela madrugada, depois que ele estava preso. E Paulo então dava graças a Deus por isso, mesmo numa circunstância desfavorável, mesmo preso. As circunstâncias desfavoráveis, meus irmãos, não devem ser motivos para não sermos gratos a Deus, mas em todo o tempo devemos agradecer a Deus, né? Quando nós agradecemos a Deus, a ansiedade vai embora. Lembra que eu falei para os irmãos agora há pouco que o livro dos Salmos é um livro que nos ensina a orar e nos ensina a agradecermos também. Então eu quero ir com vocês em dois salmos. Primeiro, Salmo 107, Salmo 107, versículo 1, diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, Ele é bom, e Ele é bom o tempo todo. Deus, Ele não é bom somente quando as circunstâncias são favoráveis a nós. Deus, Ele não é bom somente quando o sol brilha. Deus não é bom somente quando temos dinheiro, quando temos uma mesa farta. Deus não é bom somente quando temos saúde, mas Deus é bom todo o tempo. Salmo 107 diz isso, Salmo 100, né, versículo 5 vai dizer isso, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E tanto aqui no Salmo 100, como no Salmo 107, versículo 1, que nós lemos agora há pouco, ele vai mostrar uma das manifestações da bondade de Deus, que é a misericórdia. Misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merece. E aquilo que você e eu merecemos é o inferno. O salário do pecado é a morte. Somos pecadores, merecemos a morte eterna. E Deus, pela sua misericórdia, não nos lançará no inferno de fogo. Pelo contrário, Ele fez com que o seu próprio Filho experimentasse na cruz o inferno, carregando sobre si o nosso pecado e ali recebendo a justa punição pelo nosso pecado, recebendo a ira de Deus sobre o nosso pecado que Ele carregou. Então, nós agradecemos a Deus pela sua misericórdia, agradecemos a Deus porque nós somos salvos. Você que é um crente no Senhor Jesus Cristo, independentemente da circunstância que você esteja passando, mesmo que você esteja fechado na sua casa por causa dessa pandemia, mesmo que você esteja enfermo, mesmo que a sua renda porventura tenha caído, mesmo que um turbilhão de coisas esteja acontecendo ao seu redor e talvez até dentro da sua casa, talvez no seu próprio corpo, talvez no seu coração, quando você se lembra da misericórdia de Deus, você tem então um coração grato e a ansiedade vai embora. Salmo 103, verso 2. Salmo 103, verso 2,
Ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quando nós lembramos dos benefícios, das bênçãos de Deus, a começar pelo maior dos benefícios, pela maior das bênçãos, que é a nossa salvação, onde temos o amor, a misericórdia e a graça de Deus, a ansiedade vai embora. Veja, Deus te ama tanto que Ele te salvou, que Ele te livrou do inferno, que Ele te deu o céu. Deus te ama tanto que Ele morreu por você. Deus te ama tanto que Ele está dentro de você na pessoa do Espírito Santo, te consolando, te guiando, intercedendo por você. Deus te ama tanto que Ele é o seu bom pastor. Ele supre todas as suas necessidades. E você não sente falta de nada, porque tudo que você precisa Ele te dá. Aliás, Ele nos dá muito além do que nós precisamos. Por isso, meus irmãos, Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 5,18, 1 Tessalonicenses 5,18, o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então seja grato ao Senhor. Lembre-se de tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo por você, porque são motivos de gratidão a Ele. Lembre-se da misericórdia. Lembre-se que você não vai mais para o inferno. Jeremias escreveu o seguinte lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 24. Quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Esperarei nele. Então, por que a ansiedade? Se você sabe que Deus é misericordioso com você, e você pecou hoje, e vai pecar amanhã, e vai pecar depois de amanhã, mas a cada manhã, a cada dia que nasce, as misericórdias do Senhor se renovam. Então esses são motivos maravilhosos para sermos gratos e assim afastarmos de nós a ansiedade. Terceira lição que o apóstolo Paulo nos ensina aqui em Filipenses 4, eu vou pular o verso 7, eu vou deixar ele para o final. A terceira lição está no verso 8. Pensar naquilo que agrada a Deus. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que tem passado pela sua cabeça? Alguns vão dizer que ficam muito nervosos quando pensamentos ruins ocupam a sua mente. Como eu disse no início, os jornais, a mídia, a televisão têm tentado passar uma imagem de medo, de pânico à população. E as pessoas ficam muito preocupadas, muito ansiosas e enchendo a sua cabeça de notícias ruins. E você? Com o que você tem alimentado a sua mente? O apóstolo Paulo aqui nos alerta que nós devemos alimentar a nossa mente com aquilo que agrada a Deus. Tudo que é respeitável, verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, ou se há algum louvor. Escrevendo aos Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, o próprio Paulo, mais uma vez, ele escreve o seguinte: Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do lado alto,
onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Até aqui. Se você ocupa o seu pensamento com as coisas aqui da terra, veja, deixa eu abrir um parêntese aqui. Paulo está dizendo aqui que você deve pensar, ocupar o seu pensamento com a sua família, que é daqui da terra, o seu trabalho, que é daqui da terra, com a própria igreja, que também é aqui da terra. Mas entenda o seguinte: você deve ter a sua mente enchida com coisas celestiais, com assuntos celestiais. Infelizmente, irmãos, muitos são aqueles que encaram o cristianismo apenas como uma religião. São religiosos. Vão à igreja domingo, né? Às vezes alguns vão durante a semana também, e só isso. Mas durante a semana é tanta correria, é tanto trabalho, é tanto estudo, são tantas coisas para se cuidar, para se correr atrás, que não pensam em nada a respeito do celestial. Não pensam nas maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Por isso que Jesus disse lá em João 14, né? Não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar-lhe uma morada. O Senhor, meus irmãos, Ele nos espera no paraíso. Essa vida, ela é curta, mas nós passaremos a eternidade com Ele. Esta vida é curta, nós viveremos no novo céu, na nova terra com Ele. Isso tem enchido o seu coração? Isso tem ocupado o seu pensamento? Você tem pensado em coisas que glorificam a Deus? Você tem pensado em maneiras de demonstrar o seu amor a Deus? Você tem pensado em maneiras de demonstrar o seu amor ao próximo? Você fica só preocupado com essa pandemia, com essa enfermidade? Ou será que você tem ocupado o seu pensamento em ajudar o seu próximo, em abençoar o seu próximo, em louvar ao Senhor, em buscar ao Senhor na sua palavra, em oração a Ele? Será que isso tem ocupado o seu pensamento? Se você buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, diz Jesus lá em Mateus 6,33, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, Ele vai suprir, Ele vai nos dar. Então não há necessidade de nós ficarmos ansiosos com estas coisas. Por isso a nossa reação diante de tudo isso, meus irmãos, é estar na presença do Senhor, consultando ao Senhor se porventura o nosso pensamento tem sido mau. Davi, no Salmo 139, ele nos ensina a fazer isso. Nos versículos finais desse Salmo, 139, versículos 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Presta atenção, Davi ele pede a Deus para sondá-lo, aí nas profundezas do seu coração, dos seus pensamentos. Coração e pensamentos, coração e mente na Bíblia são sinônimos. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da nossa mente, daquilo que passa na nossa cabeça, dos nossos pensamentos, Davi aqui, ele pede a Deus para que fosse as profundezas do seu coração, que é enganoso, que é desesperadamente corrupto. Por isso ele fala no 24, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim, Senhor, algum pensamento que não te agrada, algum pensamento pecaminoso, e guia-me pelo caminho eterno. Se você quer afastar da sua vida a ansiedade, você deve pedir a Deus bons pensamentos. Você deve pedir a Deus que coloque na sua mente coisas boas, coisas celestiais, pensamentos celestiais. Por isso que
Paulo, mais uma vez, agora em Romanos, capítulo 12, verso 2, ele escreveu o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, se você ficar apegado às coisas deste século, ou seja, deste mundo, desta vida, se você se apega a coisas materiais, se você trabalha que nem um louco para você comprar coisas, para você ter coisas, para você pagar contas, se você fica preocupado se vai ficar doente ou se não vai ficar doente, se você fica preocupado com 1.000.000 de coisas, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pelo contrário, você vai ficar cada vez mais ansioso. Mas quando você tem pensamentos agradáveis a Deus, a sua mente, ela é renovada, ela é transformada, e aí a ansiedade vai embora, e aí você experimenta a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Pense aquilo que agrada a Deus, ocupe seus pensamentos com assuntos celestiais, ocupe seus pensamentos com aquilo que glorifica a Deus, ocupe seus pensamentos com maneiras de demonstrar o seu amor a Deus, o seu amor ao próximo, em obedecer a sua palavra. Encha a sua mente com estas coisas, que a ansiedade vai embora, e no lugar da ansiedade que você vai ter é a vontade de Deus no seu coração. A quarta e última lição ou verdade que Paulo nos ensina aqui no texto de Filipenses 4 é que para vencermos a ansiedade nós devemos praticar aquilo que nós já aprendemos. Versículo 9, Filipenses 4, 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Finalzinho eu vou deixar para depois, juntamente com o versículo 7. Paulo fala o seguinte: olhem para mim. E Paulo ele faz isso com segurança, com ousadia e com autoridade. Paulo fala aos filipenses: olhem para mim, imitem a mim. O apóstolo Paulo já havia dito isso à igreja de Corinto, lá na primeira carta, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores em Cristo. Então, o que eles deveriam imitar, Paulo? Aquilo que, primeiro, eles aprenderam de Paulo, que eles ouviram, que eles leram da boca e das mãos do próprio Paulo. Aquilo que eles receberam de Paulo, o próprio aprendizado. Aquilo que eles ouviram de Paulo, então, mais uma vez. E aquilo que eles viram em Paulo. Por quê? Porque o ensino não se dá apenas de forma audível ou de forma escrita, mas também pelo exemplo. Aliás, esse é a melhor forma de se ensinar, pelo exemplo. Mas Paulo aqui, ele ensinou de forma audível, quando ele esteve em Filipos, pregando, evangelizando, de forma escrita, através desta carta, e aquilo que eles viram na vida do próprio apóstolo Paulo. E ele fala: isso praticai. Eles deveriam praticar aquilo que eles viram em Paulo. Se você voltar na sua Bíblia um pouquinho, aqui no capítulo 1 de Filipenses, versículos 29 e 30, olha lá, ele diz o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então veja, se Paulo tivesse escrito apenas o versículo 29,
Vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, não somente de credes nele. Seria muito bonito, né? Olha, vocês têm a graça de padecer por Cristo, de sofrer por Cristo, né? De serem atribulados por Cristo, não somente de crer nele. Vão lá, sofram por Cristo. Mas Paulo não está falando isso pura e simplesmente, de forma solta. Paulo fala, olha, vocês têm a graça de sofrer por Cristo, não somente de crer nele. E, versículo 30, vocês têm o mesmo combate que vistes em mim e agora ouvis que é o meu. Ou seja, Paulo falou assim, olha, eu também sofro por Cristo. Eu também tenho combatido por Cristo. Então vocês vão sofrer, mas eu também vou sofrer. Olhem e me imitem. Olhem e sejam alegres, como eu estou alegre, apesar da circunstância. Né? Em Atos, capítulo 16, versículos 23 e 25, nos é relatado que, preso ali juntamente com Silas, né? Paulo e Silas ali à meia-noite, na cidade de Filipos, na prisão de Filipos, eles presos por não ter cometido nenhum crime, mas por pregarem o Evangelho, eles cantavam, eles louvavam em alta voz, todos que estavam ali ouviam a eles. Os filipenses tinham visto isso, a família do carcereiro tinha ouvido isso. Paulo e Silas tiveram a oportunidade de fugir porque as cadeias foram abertas e o carcereiro viu que eles não fugiram. Ou seja, o procedimento de Paulo foi exemplar. E com isso, os filipenses aprenderam. Os filipenses aprenderam a serem como Paulo. Dessa forma, meus irmãos, Paulo chama aquela igreja a não ficar estagnada. Eles já tinham aprendido muita coisa com Paulo, tanto audivelmente, como pela leitura, como também pelo exemplo. Eles não deveriam ficar estagnados. Quanto mais você e eu aprendemos através da Escritura, através do ensino que recebemos, melhores devemos ser, mais parecidos com Cristo devemos ser e, consequentemente, menos ansiosos. Então você aqui, eu tenho certeza que você sabe que a ansiedade não leva a lugar algum. Você sabe, e eu também sei, que nada adianta você e eu perdermos o sono com ansiedade. Você sabe, eu também sei, que a ansiedade faz mal para a nossa própria saúde. Pode causar úlcera no estômago, pode fazer com que a sua pressão arterial suba, pode dar dor de cabeça, você fica irritado, você ofende pessoas que você ama. A ansiedade não leva a lugar algum. Você sabe disso, eu também sei. Você sabe, e eu também sei, que a ansiedade é pecado. E você foi relembrado mais uma vez que você deve orar, pedindo, agradecendo ao Senhor. Você deve ter pensamentos agradáveis a Deus e deve praticar aquilo que você aprendeu. Então pratique. Não fique só na audição. Pratique. Coloque em prática tudo aquilo que você já aprendeu. Seja grato, peça ao Senhor, pense aquilo que o agrada, pratique todas as coisas. E aí agora sim, finalmente, qual é o resultado? O resultado é que nós recebemos a paz de Deus. Verso 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o final do verso 10. E o Deus da paz será convosco. O oposto de ansiedade é paz. O oposto de ansiedade é paz. Quando a gente fica ansioso, presta atenção, quando a gente fica ansioso, é como se nós virássemos para Deus e falasse: Senhor, eu duvido que o Senhor seja capaz de cuidar de mim. Isso é idolatria. É pecado. Porque nós estamos duvidando do cuidado de Deus. Duvidando que Ele vai nos dar a sua paz. Mas quando nós entregamos a Ele de forma
grata, ocupando nossa mente com pensamentos agradáveis a Deus e praticando aquilo que nós aprendemos, recebemos dele a paz. Ele tira a ansiedade de nós e nos coloca no lugar a sua paz. É a paz de Deus, veja, é a paz de Deus. Jesus explica isso lá no Evangelho de João, capítulo 14. João 14, 27, ele disse o seguinte aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a minha paz, não é a paz do mundo, não é a ausência de guerra. As pessoas sem Cristo pensam que vão ter paz quando a quarentena acabar. Pensam que vão ter paz quando esse ou aquele governante sair do seu governo. Pensam que vão ter paz quando tiverem dinheiro no bolso. Pensam que vão ter paz quando não tiverem nenhum tipo de problema. Mas a paz, ela vai além das circunstâncias, porque a paz, ela vem de Deus. Paulo estava preso injustamente, mas ele tinha paz. Ele fala que para que os filipenses, da mesma forma, independentemente das circunstâncias que eles passassem, eles tivessem paz, Paz. Mais uma vez o Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus em nenhum momento no seu Evangelho, ou a palavra de Deus em nenhum momento em todo o cânon, nos promete uma vida fácil, tranquila, sem aflições, sem tribulações, sem problemas. Mas ele fala de paz, paz nele, paz em mim. A paz que nós temos é a paz do Senhor, é a paz nele. Por isso que no final aqui do texto de Filipenses 4:10, Paulo disse: o Deus da paz será convosco. A paz vem de Deus. Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus da paz. Ele é aquele que enche o nosso coração de paz. Tinha um cântico antigo, antigamente a gente chamava de corinho, que dizia assim, a minha alma está cheia de paz. Se você tem mais de 40 que nem eu, você vai se lembrar desse corinho, A minha alma está cheia de paz. A sua alma está cheia de paz? Porque se estiver, não haverá ansiedade no seu coração. A sua mente tem sido ocupada por pensamentos agradáveis a Deus celestiais? Porque se estiver, não haverá ansiedade. Você tem dedicado tempo à oração, pedindo a Ele aquilo que você precisa, de acordo com a vontade dEle, para a glória dEle? Se você faz isso, não haverá ansiedade no seu coração. Você tem um coração grato? Tem agradecido a Deus diariamente pela sua salvação, sua bondade, sua graça, sua misericórdia? Tem agradecido a Ele pelo sustento que Ele tem dado a você e a sua família? Se você faz isso, não haverá ansiedade no seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, que você coloque para fora essa ansiedade. Coloque diante de Deus, ore ao Senhor, ocupe a sua mente com coisas que agradam a Deus e pratique aquilo que você já aprendeu, seja grato. Com isso, Deus da paz vai dar a paz dele para você, para o seu coração. E se você ainda não confia no Senhor, não entregou a sua vida ao Senhor, o Senhor está falando para que você também deixe para trás todo o seu pecado, inclusive a sua ansiedade, para que assim Ele possa lhe dar a sua paz. Deixe para trás todo o seu pecado, toda a sua ansiedade. Creia somente nele e o resultado será paz.
A paz de Deus e a paz com Deus, a reconciliação, a justificação, o perdão dos seus pecados. E você vai ter uma paz que você nunca teve antes. E é uma paz eterna, é uma paz para sempre. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Senhor, aplica a Tua palavra no coração, na mente, na vida de cada um daqueles que me ouviram, Senhor. Que o Senhor fale com eles, ó Deus. Que o Senhor continue nos dando essas oportunidades. Em nome do Teu Filho, Pai, nós oramos e colocamos diante de Ti, Pai, todas as nossas ansiedades. Gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado a salvação. Que a nossa mente seja repleta de pensamentos que agradem ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a praticar, a viver, a obedecer a Ti, Senhor, aquilo que nós já aprendemos. E encha o nosso coração com a Tua paz. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.